Antes de orarmos, vamos ler Salmo 27, NVI. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei temor? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa peço ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Espere pelo Senhor, seja forte, coragem, espere pelo Senhor. Agora, oremos juntos. O dia em que o medo bateu à minha porta não foi com trovões ou relâmpagos. Ele chegou como um sussurro sutil, silencioso, um pensamento leve que dizia: e se você não for suficiente? Ainda me lembro do peso desse sussurro. Eu estava de pé, olhando pela janela, vendo a chuva desenhar linhas no vidro, e a ansiedade crescia como as nuvens escuras acima. Meus planos haviam desmoronado. Aquilo em que eu confiava se tornara pó. Minha voz, antes firme em meio a multidões, havia se calado. Eu tinha medo de agir, medo de falar algo errado, medo até de orar. Você está aí também? Entre a hesitação e a dor, preso no intervalo angustiante do "e agora?", você quer ser corajoso, quer se levantar, falar, caminhar em fé. Mas o medo aperta você com força. E então você se retrai, torcendo para que ninguém veja o tremor por dentro. Esse era eu, sentado em silêncio, me perguntando por que Deus parecia distante. Eu já tinha lido versículos sobre coragem. Já ouvira sermões que gritavam: seja forte e corajoso. Mas força parecia uma língua estrangeira. E coragem parecia reservada a pessoas muito mais fortes que eu. Mas naquele silêncio, algo começou a mudar. Não foi de repente. Não houve anjos cantando ou sinais milagrosos. Foi apenas um suspiro. Meu próprio suspiro, cansado demais para carregar o peso. Sussurrei uma oração, nem alta nem bonita, apenas desesperada. Senhor, não me sinto forte, tenho medo, mas eu preciso de ti. E essa foi a chave. Não a minha bravura, não a minha força, mas minha rendição. Veja, Deus não exige que você esteja sem medo para encontrá-lo. Ele se aproxima quando você está tremendo. É o Deus que ficou ao lado de Gideão enquanto ele duvidava de si. O mesmo que chamou Moisés apesar da sua gagueira. É a voz que encontrou Elias numa caverna, não com julgamento, mas com um sussurro. O que você está fazendo aqui? Naquele momento percebi, o medo não me desqualifica. É o que me leva até aquele que vence o medo. Comecei a orar de maneira diferente. Não para que o medo sumisse, mas para ter coragem dentro do medo. Paz no meio da tempestade. Pedi por uma coragem que não grita, mas que permanece firme. Orei: Deus, se eu tiver que tremer, que eu trema para a frente. E quanto mais me apoiava nele, menos confiava no meu próprio entendimento. O Salmo 27 se tornou minha âncora. O Senhor é a minha luz, meu refúgio, de quem terei medo? Isso não significava que o perigo desapareceria. Significava que eu não o enfrentaria sozinho. Existe uma paz que chega quando você para de tentar impressionar a Deus com sua força e o convida para dentro da sua fraqueza. É a paz que permitiu a Jesus dormir no meio da tempestade, não porque a tempestade não fosse real, mas porque ele sabia quem controlava o vento e as ondas. Amigo, se hoje você está orando por coragem, comece com sinceridade. Diga a Deus o quanto você se sente pequeno, diga onde dói, ele já sabe. E então deixe que ele fale com você, não com trovões, mas com presença. Nem sempre com resgate, mas com um lembrete. Você não está sozinho. Mesmo agora, enquanto lê essas palavras, ele está aqui. E mesmo que sua voz ainda trema, o espírito dentro de você não treme. Vamos continuar caminhando. Na manhã seguinte àquela primeira oração desesperada, nada parecia diferente por fora. Os problemas ainda estavam lá. Os prazos, as rejeições, as decisões se aproximando como tempestades,
Nada havia desaparecido, mas algo silenciosamente começara a mudar dentro de mim. Eu sentia que estava sendo cuidado, como se a paz tivesse decidido morar, não nas minhas circunstâncias, mas no quarto da minha alma. E foi então que comecei a ouvi-lo. No começo era apenas um sopro, um sussurro de algo sagrado que tocava meu coração. Não temas, eu estou contigo. Repetidas vezes, essa frase me alcançava. Em cartazes, em devocionais, em conversas que pareciam oportunas demais para serem coincidência. Reconheci então que era a voz de Deus, guiando-me suavemente da ansiedade para a certeza. É assim que o Espírito opera. Às vezes, ele ruge como um leão, mas com frequência chega como um sopro. Não para assustar você até acreditar, mas para estabelecer você na fé. E quando você começa a reconhecer essa voz, firme, constante, amorosa, fica mais fácil silenciar as outras. A voz do medo, da dúvida, do seu crítico interior. Lembro de uma tarde, sentado no chão, a Bíblia aberta, o diário em branco, porque eu não tinha mais palavras para escrever. E aquela voz mansa falou de novo. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa me conhecer. Foi aí que comecei a entender a ligação entre coragem e paz. Coragem não é barulho, nem sempre é pública. Às vezes, é simplesmente a capacidade de permanecer firme em fé, enquanto tudo ao redor grita. Moisés também experimentou isso, em pé entre um mar furioso e um exército se aproximando, sem nenhuma arma nas mãos, apenas confiança. Deus não lhe disse para lutar. Ele disse para ficar parado e ver a salvação do Senhor. Coragem, então, não é apenas ação, é postura. Uma alma que escolhe não se encolher, não fugir, mas permanecer enraizada na verdade. Deus está comigo. E quando a paz chega, ela não apenas acalma sua mente, ela redefine sua realidade. Você começa a andar diferente, a falar diferente. Você deixa de reagir ao medo e começa a responder à graça. Uma amiga certa vez me perguntou como eu parecia tão calmo apesar do caos ao meu redor. Sorri, não porque eu tivesse tudo sob controle, mas porque finalmente tinha aprendido de onde vinha minha paz. Não sou eu disse. É com quem estou caminhando. Esse é o segredo. Quando Deus caminha com você, o medo não encontra espaço para ficar. A paz não é passiva, ela é ativa. Luta suas batalhas sem gritar. Constrói coragem um sussurro de cada vez. É a presença de Jesus no fogo com Sadraque, Mesaque e Abednego. O vento não parou, as chamas não cessaram, mas eles não foram consumidos. Eles caminharam por dentro do fogo e saíram transformados. Então agora, eu te pergunto, qual sussurro Deus tem enviado a você? Ele tem chamado você a parar de lutar sozinho, a confiar mais profundamente. Ele tem te convidado para aquela quietude interior que excede todo entendimento. Se você tem esperado por um rugido, pode acabar perdendo a sua presença. Mas se aquietar seu coração, talvez ouça ele dizer: tenha ânimo, eu venci o mundo. Essa é a paz que guarda você, âncora você, capacita você. E com essa paz, a coragem deixa de parecer algo que você precisa criar. Ela se torna algo que você carrega. É hora de afinar os ouvidos. A voz de Deus não está distante. Ele fala paz sobre você neste exato momento. E quando você aprende a ouvir o sussurro, descobre que pode enfrentar até o rugido. Vamos continuar caminhando. Eu não esperava o fogo. Pensei que talvez, depois dos sussurros e da paz, as tempestades passariam. Mas não passaram. Elas vieram mais fortes, mais rápidas, mais implacáveis do que antes. Daquelas provações que não apenas sacodem as janelas da sua vida, elas queimam a casa toda. E foi então que o Senhor me perguntou: você vai entrar no fogo comigo? É uma coisa sentir paz na quietude. Outra bem diferente é carregar essa paz para dentro da batalha. Mas coragem não significa esperar que o medo desapareça. Significa escolher avançar, mesmo tremendo, porque você sabe quem caminha ao seu lado. Houve um dia em que precisei falar em um lugar onde minha voz antes fora calada. Eu não me sentia pronto.
Minhas mãos tremiam. Tinha certeza de que diria algo errado. Mas lembrei da história de Pedro e João em Atos 4, homens comuns, sem instrução formal, diante de líderes e anciãos, proclamando com ousadia o nome de Jesus. A coragem deles não vinha de títulos, vinha de terem estado com Jesus. Então sussurrei em silêncio: Senhor, não se trata de mim, enche-me com teu espírito. E ele me encheu, minha voz não tremeu. As palavras vieram, não perfeitas, mas verdadeiras. E quando me sentei, com o coração acelerado, eu sabia. Aquela era a coragem nascida da paz. Não a ausência de medo, mas a presença de Deus. Amigo, é isso que acontece quando você caminha com ousadia dentro do fogo. Você para de pedir segurança e começa a pedir presença. Não ora mais por caminhos fáceis, mas por passos firmes e um coração guiado pelo Espírito. Você descobre que coragem não tem a ver com personalidade, tem a ver com proximidade. Quanto mais perto de Deus você está, menos espaço há para o medo. Isso não quer dizer que você não enfrentará resistência. Na verdade, você enfrentará. Mas a paz de Deus não promete ausência de problemas. Promete sua presença no meio deles. E isso muda tudo. Já entrei em conversas que me davam medo. Enfrentei decisões que antes me paralisavam. Disse sim quando tudo em mim gritava: fuja. Não porque me tornei destemido da noite para o dia, mas porque aprendi a deixar Jesus me guiar. E a cada passo o fogo não me destruiu, ele me refinou. Agora, te pergunto, onde Deus está te chamando para ser corajoso? É no seu trabalho, onde a fé parece estranha? É na sua família, onde sua voz tem estado calada por tempo demais? É naquela oração que você tem medo de fazer? Seja qual for o fogo, você não entra nele sozinho. Lembre-se de Daniel 3, não apenas das chamas, mas do quarto homem que apareceu entre eles. Ele ainda está aparecendo, ainda caminha com seus filhos, ainda sussurra: não temas, eu estou contigo. Então vá, fale, haja, confie, ore. E quando o medo tentar te seguir, lembre a ele que o Senhor teu Deus é fogo consumidor, um fogo que queima a dúvida e forja a coragem. Declare isso comigo agora. Caminho com ousadia, porque o Espírito do Senhor vive em mim. Não tenho medo, porque o amor perfeito lança fora o temor. Carrego a paz de Cristo e não serei abalado. E ao dar esse passo, seja qual for, lembre-se, o fogo pode queimar, mas você não está sozinho. A paz caminha com você. A coragem se levanta dentro de você. O Senhor vai à sua frente. Vamos continuar caminhando.